Olá, desbravadores! Estamos juntos mais um dia. E aí, está ansioso para saber o que vamos conversar hoje? Espero que sim, porque hoje o tema será incrível. Nós vamos falar a respeito do segredo da longevidade. Interessante, né? Já imaginou viver muitos anos? Você já pensou quantos anos uma pessoa consegue viver? E outra pergunta, qual é a pessoa mais velha que você conhece? Quantos anos ela tem? Espero que você já esteja pensando aí. Mas, se você quer saber o que a Bíblia fala a respeito do segredo da longevidade, vamos juntos comigo. Muito bem, então vamos conversar a respeito desse segredo da longevidade. Sabe, a Bíblia apresenta homens que viveram muitos e muitos anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem que Deus havia criado, a Bíblia diz que todos os anos de sua vida foram 930 anos. Já pensou? É muito tempo, né? Mas o homem mais velho, de acordo com o que a Bíblia registra aqui, é Metusalém. E diz a Bíblia que ele viveu 969 anos. Nossa, que maravilhoso, né? Imagine viver tanto tempo assim. Sabe, é claro que eles tinham circunstâncias diferentes que nós temos hoje, mas havia um segredo que eles também cuidavam em observar, e é o que nós vamos tratar aqui hoje. E esse segredo é o segredo da alimentação. Você sabe qual é a alimentação original de Deus para o ser humano? Não sabe? Então convido a você a ir à Bíblia e vamos ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 29. Vamos ver aqui qual era essa alimentação que o Adão, o primeiro homem que Deus criou, também utilizava, né? Qual era o segredo, né? E vamos ver aqui qual era a alimentação original, aquela que Deus realmente planejou para nós, seres humanos. Gênesis 1, 29 diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isto vos será para mantimento. Olha que interessante aqui. Então, o plano de Deus de alimentação para o ser humano era que o ser humano se alimentasse de todas as ervas que dê semente e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Então, tudo aquilo que a terra produzia, né, de frutos, de sementes, de raízes, né, isso era, né, a alimentação ideal, né, que Deus havia planejado para o ser humano. Então, olha que interessante. Né, aqui a gente percebe aqui que há alguns princípios bem diferentes do que a gente, né, costumeiramente, né, tem visto de alimentação, né, nos dias de hoje, eu digo, né, em nossa vida aqui, no nosso cotidiano. E olha que interessante, o plano de Deus lá no início era que nós se alimentávamos das árvores que dê frutos, das ervas que dê semente, das raízes, de toda essa abundância que a terra produz. Esse era o plano de Deus ideal. E você, gosta de comer frutas, gosta de comer verduras, gosta de comer batata, aipim, feijão, arroz? Você gosta de tudo isso? Se você gosta, saiba que esse era o plano ideal de Deus para a alimentação do ser humano. Não fique triste comigo se você é uma pessoa que gosta de comer também algumas coisas diferentes produzidas em fábricas tipo bolacha, chips. Não fique bravo comigo. Mas veja que o plano de Deus era que nós se alimentássemos somente de frutas, verduras, de toda a abundância que a terra produz. Mas você sabe por que Deus se preocupa tanto com a alimentação do ser humano? Você sabe por quê? Queria convidar você então para abrir comigo a Bíblia agora, aqui no livro de 1 Coríntios, e aqui a gente vai encontrar um texto que explica essa questão para a gente. Por que Deus se preocupa tanto com a nossa alimentação? Então vamos abrir aqui 1 Coríntios, no capítulo 6, e vamos ler o verso 19 e 20. Olha o que diz aqui. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que interessante que a gente encontra aqui. Aqui a expressão diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em nós. Você já imaginou isso? Que o seu corpo é uma morada do Espírito de Deus, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo?
Que maravilhoso isso! Então, levando em consideração esse princípio de que o nosso corpo é o santuário, ou seja, a casa do Espírito Santo, a gente precisa cuidar muito bem dele, ou seja, se alimentar daquilo que vai nos fazer bem, para que o nosso corpo, ou seja, a casa de Deus, esteja sempre saudável, fortalecida, bem limpinha. Interessante, né? É tudo isso que a Bíblia descreve realmente como o plano de Deus para nós. Por isso Deus se preocupa tanto com a nossa alimentação, porque Ele quer nos ver bem, para que Ele possa habitar em nós. Que maravilhoso isso! E você, desbravador? Se você é um desbravador que é fiel aí aos princípios de Jesus, é um seguidor de Jesus, sem dúvida vai ser fácil para você, né, estar utilizando, né, esses princípios para realmente viver de uma maneira melhor. Eu tenho a certeza disso. Mas queria fechar ainda com um último texto bíblico que é chave para essa questão de viver melhor e de segredo também para a longevidade. E também se encontra aqui, né, no livro de 1 Coríntios, agora no capítulo 10. Quer ver? Abra aí comigo, 1 Coríntios 10. E nós vamos ler aqui no versículo 31. Então, presta bem atenção aí agora. Se você tem a sua Bíblia, pegue também, porque essa é a questão chave realmente para o nosso estudo, para essa questão de viver melhor e de o segredo da longevidade. E olha o que diz aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha que maravilhoso. Ou seja, tudo que fazemos precisa ser para a glória de Deus. Então, quer a gente coma, ou beba, ou fazer qualquer outra coisa, a gente precisa fazer para a glória de Deus. E esse é o segredo realmente para vivermos de uma maneira melhor. Então, o segredo é: seja obediente a Deus, aos seus princípios, aquilo que Deus estabeleceu, porque Deus é o nosso Criador. Então Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E aí, conseguiu entender o nosso estudo? Espero que sim, amigos, porque Deus ele se preocupa muito com a minha saúde e com a sua saúde. Sabe, queria terminar dando uma pinceladinha em uma questão muito importante. Você viu que lá no início eu falei que a alimentação original de Deus era tudo aquilo que a terra produz, que as árvores frutíferas produzem, a erva que dá a semente? Sabe, hoje a gente vê que há algo que faz parte da nossa alimentação que não fazia parte da alimentação de Adão, o primeiro homem criado. Eu estou falando da alimentação de carne. É isso mesmo que eu estou falando. Veja que essa não fazia parte, né, da dieta de Adão, mas hoje faz parte da nossa dieta. Por mais que não era plano de Deus, Deus ele liberou sim que hoje a gente possa realmente se alimentar de carne. Só que Deus ele deu algumas orientações importantes a respeito de quais animaizinhos a gente pode comer. Isso se encontra no livro de Levíticos, no capítulo 11. Nós não vamos ler aqui, mas eu gostaria que você marcasse esse texto para que você possa ler quando você puder e se esclarecer melhor nesse assunto, de quais animais a gente pode comer e quais animais que a gente não pode comer. Então veja, hoje a gente pode sim se alimentar, né, de uma alimentação de carne, mas a gente precisa ter os cuidados de observar o que a Bíblia diz, porque de acordo com Levíticos 11, há alguns animais que a gente não pode comer. E lá ela cita, por exemplo, vou citar alguns aqui para você, mas peço que você leia lá também. Por exemplo, ele cita o corvo, cita animais aquáticos, por exemplo, que não tem barbatana e nem escamas, esses não podemos comer. Então aí tem muitos animais, tem a lula, tem a lagosta e tem muitos outros animais que não têm escamas nem barbatanas, que vivem na água, então a gente não pode comer. Também tem a respeito dos animais quadrúpedes, por exemplo, o porco, o cavalo, e por aí tem uma infinidade aí de animais que a gente não pode comer. Então a gente tem que ter o cuidado de se orientar de acordo com os princípios do Criador, expressos aqui na palavra dele. Então espero que você seja um desbravador fiel aos princípios de Jesus, seja um desbravador também sempre curioso em aprender mais sobre isso e buscar esse segredo, né? Aplicar esse segredo na sua vida, para que também você possa viver de uma maneira melhor e viver, se Deus quiser, muitos dias até a volta do nosso Senhor Jesus. E aí, gostou do estudo? Então, não esqueça aí de estar seguindo também aqui
esse canal que foi criado aqui para os desbravadores, o qual a gente tem transmitido essas lives, também os estudos. Siga esse canal para estar sempre acompanhando as nossas reuniões e até o nosso próximo estudo. Maranata!